Olá, pessoal. Meu nome é Erika Vale. Hoje a gente está aqui para falar sobre a música e os seus ídolos. Quem são os ídolos da música? Quem são os seus ídolos da música? Você tem ídolos? Você é fã? Você é muito fã de alguém? De algum cantor, de alguma banda? Eu acredito que sim, né? Todo mundo tem uma paixonite, assim, em determinados momentos da vida por alguns cantores, algumas cantoras, algumas bandas, né? Então, isso faz parte do universo da arte também, né, gente? Então, tem tudo a ver com o que a música ela transmite para a gente, o que é que ela desperta na gente, né? Através dos tempos, dos anos e tudo da história, certo? E se eu disser para você que era muito provável se você tivesse nascido lá na Áustria, certo? Há muitos e muitos anos atrás, muito provavelmente você teria sido fã do Mozart. O que é que você diria para mim? A Érica, meu Deus, quem é Mozart? Gente, o Mozart, ele é um dos ídolos da música mais famosos de todos os tempos, ao lado de Beethoven, tá certo? Então, o Mozart, ele é muito conhecido, especialmente por compor melodias maravilhosas, né? Então, ele é um músico, era um músico que faz parte do classicismo, né? Que é uma tendência da música aí que ainda hoje a gente tem como referência de música clássica, um período muito rico, especialmente para música instrumental, certo? Então, o Mozart, pessoal, ele nasceu lá na Áustria, né? Então, ele ficou conhecido como Wolfgang Amadeus Mozart. E a vida dele, né, foi bem rica, bem assim diversa. E ele foi fruto de algumas biografias e filmes também no cinema, né? Então, o Mozart foi considerado um gênio. Ele compôs mais de 600 obras e que são reconhecidas até hoje como obras-primas da música clássica, né? Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, ele começou a escrever, a produzir essas obras musicais, né? Então, assim, ele nunca, apesar de ele ter vivido, dele ter produzido muito e contribuído demais para a cultura musical, né? Como até hoje a gente lembra, né, de reverenciar o seu nome, ele morreu misteriosamente, nunca ninguém descobriu, né, de que foi que ele morreu. Lembrando que na época em que ele viveu, né, não tinha as técnicas de exumação de corpo, de descobrir, como hoje a gente sabe se você tem uma doencinha de nada, uma gripe de nada, você já sabe qual foi o vírus que causou, se você. Enfim, a medicina naquela época não era tão não era tão evoluída como a gente tem atualmente, né? Como é atualmente. Então, assim, ele morreu pobre, né? E foi enterrado em uma vala. Muito provavelmente deve ter sido enterrado como indigente, né? E depois aí, enfim, é triste, mas infelizmente a sua magnitude, o seu reconhecimento nunca foi de fato feito enquanto ele era vivo, né? Ele nunca ganhou muito dinheiro, né? Então, assim, é muito interessante que vocês saibam que a maioria dos artistas, por mais esplêndidos, maravilhosos que sejam, tem um fim que não é muito legal, né, gente? Aí a gente tem o Carlo Brotti, que é conhecido como Farinelli, né? Que nasceu em Nápoles, lá em 1705. Quando ele tinha entre 7 e 8 anos, Farinelli fez uma intervenção cirúrgica na qual os canais provenientes dos testículos foram cortados. Por isso, sem carga hormonal na adolescência, sua mudança de voz do tom agudo para o grave não ocorreu. Os jovens que passavam por esse procedimento eram conhecidos como castrati, né, gente? Então era uma técnica bastante comum naquela época, principalmente porque eles exaltavam as vozes finas, né? As finas e de um alto volume para cantar
nas óperas, certo? E aí, junto com o Mozart e o Farinelli, logicamente que ele teve uma abrangência de carreira muito maior do que o Mozart, certo? Porque nasceram em épocas diferentes também, tá? Na época do Farinelli, tá, gente? Apesar de hoje a gente ver, ainda bem que hoje a gente vê muitas mulheres cantando ópera, naquela época não era permitido, né, que as mulheres cantassem, certo? Executassem óperas e as canções. Então, os homens eram bastante utilizados, a voz masculina era muito utilizada, desde que passassem por aquela intervenção cirúrgica, né? E aí a gente tem as orquestras, né? Os ídolos daquela época também, eles nasciam junto com as grandes orquestras. As grandes orquestras precisavam de grandes nomes para levar sua música ao redor do mundo. E aí a gente tem o que hoje em dia é o sucesso, o que o funk, que o forró fazem, a música sertaneja também, né? A gente pode tirar que seja equivalente ao que eram as orquestras antigamente, o que esses tenores, essas pessoas que estavam à frente dos grandes maestros, eles faziam tanto sucesso, né? Se a gente for equiparar aquela época com a época atual, tá? Então, um nome muito famoso é o Herbert von Karajan, né? Ele também é austríaco, certo? E ele buscou, ele ganhou a fama por buscar a perfeição técnica. Então, ele era um maestro e ele era extremamente perfeccionista, né? Então, ele queria que todos os movimentos e todas as execuções das quais ele participasse fossem impecáveis. Está aqui ele, né, regendo um grupo de músicos, uma orquestra de músicos. Incrível, incrível, incrível. E aí, pessoal, olha, esses ídolos da antiguidade, tá? Então, a gente pula aqui para os anos 1960, que foi justamente quando o movimento pop começou a tomar corpo, né? Começou a tomar visibilidade, começou a ter visibilidade. E aí, graças à indústria cultural, graças à televisão, ao rádio, né, aparecimento, ao cinema também, ao vídeo, então vários artistas conseguiram se projetar para o mundo todo. A gente tem um exemplo muito grande aí dos Beatles e do John Lennon, né? A música pop, que significa popular music, né? Música popular, é, existe até hoje e a gente tem nos Beatles são grandes ídolos e o John Lennon que ficou bastante conhecido também e até hoje tem fãs ao redor do mundo todo, né? A gente tem também os artistas, os Beatles, eles produziam uma música mais pop, uma música mais adolescente e o John Lennon, no decorrer da carreira dele, ele foi amadurecendo a sua carreira e foi fazendo músicas, enveredou para as músicas de protesto, né? Até falecer tragicamente, né? Assassinado. A gente tem o rock and roll também, né? E nas décadas de 1980, os videoclipes foram bastante utilizados, né? Graças ao o ídolo do pop, que é a gente pode considerar o Michael Jackson, né? E ao surgimento da MTV, que é Music Television, né? Um canal de TV especializado só em videoclipes, né? Lá nos Estados Unidos. Então, a MTV ela foi criada justamente para veicular essa nova forma de diversão, né? Esse novo jeito de vender a cultura pop, de popularizar os artistas que surgiam, né, naquela época, que era um salto, a tecnologia ela vinha com tudo e ela vinha, a indústria de massa ela vinha para promover mesmo novos rostos, novas vozes. A gente tem aí o Elvis Presley, né, que ficou famoso no mundo todo. Ele morreu em 1977, certo? Ele era foi um grande dançarino, um grande cantor, né, e fez alguns filmes também, né? Então ele era um símbolo Ave Maria, um símbolo equivalente a ao que hoje a gente tem, digamos, enfim, uma das pessoas mais famosas que a gente conhece hoje no Brasil, certo?
Então, o Roberto Carlos era uma espécie de Elvis Presley brasileiro, né? Ele foi na mesma onda do Elvis Presley. Roberto Carlos muito bonito, cantava muito bem, começou a fazer filmes também e fez muito sucesso, né? Na mesma época é, que o Elvis Presley também fazia sucesso, né? Então a gente teve nossa versão do Elvis Presley aqui com o Roberto Carlos, que até hoje está aí fazendo sucesso, né? E nós tínhamos também, o mundo conheceu os Beatles na mesma época. Então a gente teve Elvis Presley, os Beatles e o Roberto Carlos, né? Aqui no Brasil, certo, gente? Então, Michael Jackson, que foi um dos grandes símbolos da música pop, certo? Ele revolucionou mesmo todo tipo de a dança, a música, o jeito de fazer música foi bastante influenciado porque ele dançava muito, né? Ele fazia muitos videoclipes, tem até um símbolo. Se vocês nunca viram, vejam o Thriller, que é considerado um dos a porta de abertura, foi quem abriu assim as portas para os videoclipes, né, que a gente vê hoje em dia com muita facilidade em qualquer canal de TV, né? A gente teve o Jimi Hendrix, que foi um roqueiro, né? Ele era mais rebelde do que o Elvis Presley, e era um símbolo do rock mesmo. Ele era negro, né? E era um gênio da guitarra. Então ele também já faleceu, né? O Michael Jackson, o Jimi Hendrix, o Elvis Presley, o John Lennon também já não estão entre nós. O Roberto Carlos ainda sim, né? É considerado o rei da música brasileira, certo? Então, nessa época também, seguindo aí o modelo dos Beatles, muitos grupos musicais surgiram, certo? E que é um grupo musical, gente, é uma reunião de pessoas que faz música de qualquer gênero, né? Tem grupos musicais que hoje em dia tocam forró, tem grupos musicais que tocam funk, certo? Então a gente tem aí uma série de pessoas que se unem justamente para fazer esse tipo de música, certo? Então a gente tem também as bandas, né? As bandas ou uma espécie de grupo musical também que é muito conhecido, certo? A gente teve grupos musicais somente de vocal, a gente teve grupos musicais que são compostos por instrumentistas, né? Que tocam guitarra, que tocam baixo, que tocam bateria, né? Então é um tipo de formação musical que a gente conhece bastante, que é bastante utilizado na atualidade. Ok, pessoal? Então, lembrando aí que a gente tem ótimas referências de música e de ídolos que continuam aí fazendo sucesso entre a gente. Beleza, gente? Um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.